Cucu, seja bem-vindo ao canal Livro Comentado. Nesse momento, estamos fazendo a leitura do livro Os Miseráveis, de Victor Hugo. Eu sou Nilma Oliveira e hoje eu convido você a fazer uma viagem comigo. Hoje eu vou te levar a Paris. Que ninguém nunca antes te fez esse convite. Pois hoje nós vamos viajar a Paris no ano de 1817, porque começamos o livro 3 e esse é o capítulo 1. O ano de 1817 é o ano que Luís XVIII, com um certo orgulho real, qualificava como seu 22º ano de reinado. Autoproclamado rei por direito em 1795, após a Revolução Francesa executar o rei Luís XVI em 1793 e a morte de seu sobrinho Luís XVII em junho de 1795. Então, por sucessão, ele é o rei. Após o seu exílio em Prússia e no Reino Unido, durante o período da Revolução e também do Império, com a derrota de Waterloo e Napoleão deportado à ilha de Santa Helena, Luís XVIII volta ao trono. Então, vimos monarquia, revolução, Primeira República, Império de Napoleão e voltamos à monarquia. O ano de 1817 é o ano que Monsieur Bruguière de Sorsum estava célebre. Todas as boutiques de perucas estavam esperando o retorno do pássaro real, pintadas de azul e decoradas com flor de lis. Era um tempo cândido, onde o Conde Lynch ocupava todos os domingos o cargo de diretor da igreja na bancada de trabalho, vestido com a sua beca de Pair de France, com seu cordão vermelho amarrado na cintura e seu longo nariz, com essa majestade particular do homem que fez um ato de bravura. O ato de bravura que fez foi quando ele era prefeito lá em Bordeaux, no 12 de março de 1814, ele entregou a cidade de mão beijada ao Duque de Angoulême. Por isso, ele conseguiu a sua cadeira de pair. Ele era um vira-casaca. A Chambre de Pair era a crème de la crème do parlamento. Era o alto nível. Angoulême fica na região da Aquitânia e apoiava os britânicos contra o Império. No ano de 1817, a moda marroquina engolia os pequenos de 4 a 6 anos, que passaram a usar grandes bonés com orelhas, parecendo esquimós.
O exército francês vestia branco, a moda austríaca. Os regimentos, agora, chamamos legiões, e ao invés de números, são identificados pelo nome do departamento. Napoleão está em Santa Helena. Pellegrini canta. Mademoiselle Bigottini dança. Poitiers reina. Audrey não existe ainda. Madame Saki sucede Forrioso na dança com cordas. Era muito interessante. Eles faziam apresentações de dança com equilibrismo. Era dança sobre cordas. Nunca vi isso por enquanto, mas imagino que deveria ser muito interessante. E no ano de 1817, ainda existiam prussianos na França. Monsieur Delalue era uma personagem. A legitimidade acabava de se confirmar, cortando os punhos e depois as cabeças de Pleinier, Carbonneau e Tolleron, acusados de complô. Quem lembra do capítulo que encontramos no convencional? Era disso que ele falava. Tanto esforço para voltar ao mesmo lugar. Enquanto essas execuções eram feitas, o príncipe de Talleyrand e o abade Louis, ministro das Finanças, riam como dois agouros. Mas, 2 anos antes, neste mesmo lugar, o imperador foi recebido com suas tropas. E a prova disso são as colunas de sustentação de estrada feitas em madeira que foram feitas para essa ocasião e estão apodrecendo nos campos de maio e nos campos de março. E esses dois estavam ali. No ano de 1817, 2 coisas eram muito populares: o Voltaire Touquet e a tabaqueira a Chartres. A Chartres eram os deveres e direitos que foram citados em praça pública por Louis XVIII. No ano de 1817, a última emoção parisiana, a mais recente, foi o crime de Dauphine, que jogou a cabeça de seu irmão na fonte lá no Mercado das Flores. Um crime familiar por dinheiro, herança, poder. E nesse mesmo ano, começava uma investigação ao Ministério da Marinha sobre a fragata Medusa, que cobria de vergonha Chaumareix e de glória Jericó. O coronel Selves vai para o Egito e vira Soliman Pachá. O palácio de Termes servia agora de boutique a um tanoeiro. A duquesa de Duras lia em primeira mão a seus convidados o Ricard. Inicialmente, o livro era de um autor anônimo, mas hoje sabemos que foi Claire Duras, ela mesma, a autora. Em 1817, os N do Louvre eram esfregados para serem apagados. A ponte de Austerlitz mudou de nome para
ponte do Jardim do Rei e ficava próximo ao Jardim das Plantas. Havia um falso Chateaubriand chamado Marchangy e esperando havia um falso Marchangy chamado Arlancourt. Claire d'Albe e Malika Adel eram chefes de obra. Madame Coutin foi declarada a primeira escritora de época. Uma ordem real estabelecia a Escola da Marinha em Angoulême, porque o Duque de Angoulême era também um grande almirante e tinha todos os direitos que uma vila portuária deve ter. Então, a partir daquele momento, a Escola da Marinha passava a ser ali. Mas, também, em 1817, Monsieur Paër, autor de l'Agnès, dirigia os pequenos concertos íntimos da Marquesa de Sassenage. Todas as jovens cantarolavam a letra da canção L'Ermite Saint-Avel, de Edmond Giraud. O café Lemblin, do imperador, competia com o café Valois dos Bourbons. Acabamos de casar o Duc de Berry com a princesa da Sicília. Os grandes jornais agora são pequenos. O formato é restrito, mas a liberdade é grande. O Constitutionnel era constitucional. La Minerve chamava Chateaubriand de Chateaubriand, o que fazia rir os burgueses. Nesses jornais, vendido por jornalistas vira-casacas, insultavam os prescritos de 1815. Davi não tinha mais talento. Arnaud não havia mais espírito. Carnot não tinha probidade. Soult não ganhou nenhuma batalha. Napoleão já não é mais um gênio. Dizer regicidas ou votantes, inimigos ou aliados, dizer Napoleão ou Bonaparte separavam os homens como um abismo. As pessoas de bom senso convinham que a era das revoluções não havia acabado com Luís XVIII, conhecido como o imortal autor da Charte. Ao pé de Pont-Neuf, esculpiam a palavra redivivos no pedestal que espera a estátua de Henri IV. Mas, no ano de 1817, o alfinete preto complotava em seu canto. De la Verderie se confinava contra o Gouffre. Monsieur Decazes, com uma certa mesura liberal, liderava Chateaubriand, que em pé, todas as manhãs, na frente de sua janela, com pijama e pantufas nos pés, os cabelos brancos presos em madrás, olhos fixos no espelho, enquanto higienizava a boca, porque ele tinha dentes charmosos. Ele recitava a Charte a Monsieur Pilorge, son secretário. Em 1817, a crítica
fez a notoriedade de Lafon. Monsieur de Félitis assinava A. Hoffmann assinava Z. Charles Nodier escrevia Te resolver. O divórcio foi abolido. Os colegiais agora iam ornados com uma flor de lis dourada. E existia a contrapolícia do palácio. Em 1817, o Duque de Orleans ficava melhor em seu uniforme de coronel-general dos Hussars do que o Duque de Berry com seu uniforme de coronel-general dos Dragões. Grave inconveniente. Em 1817, a Vila de Paris refazia o Dôme des Invalides, o Dome Dourado. O humorista Picard, que fazia parte da academia que Molière não conseguiu integrar, apresentava os dois Philibert ao Odéon. O livreiro Pélissier publicou o livro Obras de Voltaire, da Academia Francesa. Isso atrairia os clientes. Mas a opinião geral era que Loison seria o gênio do século. O cardeal Fesch recusa se demitir. O problema do Vale de Dappe começava entre Suíça e França. São Simão, ignorado, sonhava seu sonho divino. Lord Byron começava a despontar com o poema Millevoye. O primeiro barco a vapor surgiu no Sena. Fazia barulho, clap, 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 soltava uma fumaceira. Um barco a vapor. Que coisa mais inútil. As pessoas odiaram. Acharam uma coisa inútil, sem sentido, um barco a vapor no Sena. Falaram o mesmo da Torre Eiffel. Inclusive, Gustavo teve que prometer que ele só ia montar a torre por um período, e acabado esse período, que era como uma feira, ele ia desmontar a torre, porque as pessoas odiaram. E, portanto, barco a vapor e Torre Eiffel. Esses franceses não sabem que são melhores para ele mesmos. Mas voltamos. Em 1817, Dupuytren e Récamier quase saíram na mão, quase chegaram às vias de fato na Escola de Medicina de Paris por causa da divindade de Jesus. Por seu lado, Cuvier tinha um olho no Gênesis e o outro olho na natureza. Ele agradava os dois. Mastodontes e Moisés. Pronto. No ano de 1817, Monsieur Neufchâteau, louvável cultivador, fez um esforço imenso para que as pessoas passassem a chamar pomme de terre de parmentier, mas nunca conseguiu convencer ninguém. As pessoas preferiam pomme de terre. É batata, tá, gente? O abade Grégoire, antigo bispo, antigo convencionário, antigo senador, passou pela polêmica
realista e chegou a passar ao estado de infame Grégoire. Passar ao estado significa ser denunciado por neologismo. E no ano de 1817, os traidores se mostram sem vergonha nenhuma e não escondem mais as suas ricas recompensas por terem mudado de lado, mesmo que foi no último momento. Ah, os vira-casacas se deram bem e caminham em pleno sol com o cinismo das riquezas e das dignidades. Os desertores se tornam os melhores devotos da monarquia. Eu vou lá, pele-mele, o que aconteceu no ano de 1817 e que muitos esqueceram. A história neglige as particularidades. Bom, se não fosse assim, o infinito a invadiria. Portanto, esses detalhes que chamamos de pequenos por erro, porque não existe pequenos feitos na humanidade e nem existem pequenas folhas na natureza. E no ano de 1817, 4 jovens parisienses fizeram uma grande vigarice. Mas isso eu só vou te contar no próximo capítulo. Porque terminamos aqui a nossa viagem a Paris.